Olá, meu amigo do Quarta Convida. Obrigado por estar conosco acompanhando mais um programa. Você sabe que toda quarta para nós é especial, porque você é convidado a estar conosco para ter uma quarta convida. Então, fico muito feliz de você estar aí. Você gostou do programa, você coloca lá o seu positivo, para nós é importante o seu retorno. Quiser fazer um comentário, também faça um comentário ali no espaço que a gente tem no YouTube, ou você sabe que você tem acesso também, e muita gente faz isso, comenta no meu particular, né? Você sabe que o Quarta Convida é um programa da IGBRAVE, da Igreja Batista Renovada Água da Vida aqui no Jardim Tremembé, a sede, onde nós procuramos sempre trazer alguma reflexão, alguma coisa profunda, para você pensar, para você meditar. E o nosso objetivo é sempre exaltar a pessoa do Cristo, Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Então, obrigado por estar aqui acompanhando mais um programa Quarta Convida. Aliás, hoje é a última quarta-feira do mês de fevereiro de 2025. Hoje seria o nosso primeiro ConvidaCast do ano, não é? Você sabe que sempre a gente tem, na última quarta-feira de cada mês, nós temos uma entrevista, um bate-papo com alguém, alguma pessoa, algumas pessoas, né? Falando de experiências, da vida, etc. Só que nós tivemos algumas dificuldades aí com as pessoas que nós estaríamos gravando, e o ConvidaCast, que seria hoje, ele foi transferido para o mês de março, né? Estaremos gravando e colocando ao ar em março. E para hoje eu resolvi fazer um comentário pegando a linha das pessoas que acompanham o Quarta Convida, a linha de pessoas que comentam, que fazem lá suas postagens e que acompanham também o nosso pensamento, as nossas reflexões. A modalidade do Quarta Convida, ela visa falar do Evangelho, do Cristo, né? Do Cristo da cruz. E por isso é um canal cristão, é um programa de uma igreja evangélica, né? Uma igreja cristã. E o nosso alcance, o tipo das pessoas que nós alcançamos, normalmente são os cristãos. E às vezes a gente fala os cristãos católicos, os cristãos evangélicos, e existem questionamentos dos dois lados. Como assim? Né? O crente chama o católico de cristão? O cristão católico entende que ele é igual ao evangélico? Então hoje a gente vai bater um papo em cima do que mais causa dúvidas na questão entre católicos e evangélicos. E aqui não vai falar só o pastor, aqui vai falar o teólogo, né? Eu sou teólogo, aqui vai falar o cara que tem 60 anos de experiência, mais de 60 anos de experiência dentro de uma igreja evangélica, que passou por vários segmentos batistas. Eu nunca saí fora da igreja batista, fui da Batista da Convenção Batista Brasileira, fui de uma igreja batista que era independente, e hoje sou da igreja batista da Convenção Batista Nacional. Então eu vou trabalhar muito essa questão, e vou trabalhar muito a questão do que eu aprendi dentro dos seminários teológicos que eu frequentei, e dentro dos estudos, diversos estudos que eu fiz em cima das áreas de religião, seitas e heresias. Religiões, seitas e heresias. Então eu vou trabalhar em cima disso aí, tá ok? Sendo imparcial. Aqui então eu me despojo do pastor evangélico. Aqui agora entra um teólogo, uma pessoa que vai fazer comentários em cima dos estudos teológicos, tá certo? Primeiro lugar, por que cristão? Por que a definição cristão? É básico, né? Se você é palmeirense, é porque você torce para o Palmeiras. Se você é flamenguista, é porque você torce para o Flamengo. Dentro do Palmeiras existem várias torcidas, as mais violentas, as mais calmas, e os torcedores comuns que vão lá com as famílias, etc, etc. Várias divisões, mas todos têm uma coisa em comum que convergem. Todos são palmeirenses, todos torcem para o Palmeiras. Assim como na torcida do Flamengo, assim como na torcida do Atlético Mineiro, de outros times, né? Inclusive existem torcidas que são amigas.
já que eu citei o Atlético Mineiro, a torcida do Palmeiras é a torcida do Atlético Mineiro, também é do Vasco, mas mais a torcida do Palmeiras é a torcida do Atlético Mineiro, assistem jogos juntos. Um com a camisa do Palmeiras, outro com a camisa do Atlético. Né? Isso até os dias de hoje, que tudo aí tem briga, porque são torcidas amigas. Tá? Agora, cada uma defende o seu time. Tá? Ok? Então, várias torcidas, mas se unem no objetivo comum. Por que o católico é cristão? Porque a definição do cristianismo, ela existe, como o próprio nome diz, na pessoa do Cristo. E o cristão, ele se define como um seguidor do Cristo, como alguém que acredita no Cristo, não o Cristo histórico. O Cristo histórico todo mundo acredita, até o Islã, né? Até o budista, até pessoas de outras religiões orientais, creem no Cristo, só que da forma deles. Foi um revolucionário, foi um Buda, um iluminado, foi um sábio, né? Então, para nós cristãos, o resumo do Cristo é o Salvador. Então, tanto o cristão católico como o cristão evangélico acredita, crê e prega no Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo da Páscoa, o Cristo que padeceu, o Cristo que subiu à cruz e deu a vida por nós. Tanto o católico como o evangélico acreditam no Cristo do Natal, que nasceu naquela manjedoura, simples, humilde, que teve a visita daqueles magos, daqueles sábios do Oriente, né? Magos é uma frase que a gente não usa mais hoje em dia, a gente usa sábios, daqueles pastores simples, gente humilde do campo, e outras mais que a Bíblia não relata, mas que estiveram ali na manjedoura contemplando a presença daquele menino, o menino da estrela, o Messias. Então, católicos e evangélicos têm essa mesma definição. Por isso que no mundo inteiro somos chamados de cristãos. E cristãos, aí então você engloba o evangélico e o católico. Tá? Eu não gosto muito da palavra evangélico. Evangélico é uma definição que teve aí. Nos Estados Unidos a definição é o gospel, né? Mas aqui no Brasil ficou muito essa definição do evangélico e uma palavra já desgastada pelo tempo, que é o crente. O cara é crente, né? Todo mundo é crente em alguma coisa. Mas se definiu, o crente é o evangélico. É o que anda com a Bíblia debaixo do braço, tal, etc, etc. Um costume, inclusive, que as igrejas católicas de alguns anos para cá reassumiu esse costume. Ou seja, antigamente o católico só estudava a Bíblia na primeira comunhão, na segunda comunhão, durante o período do crisma, etc, etc. Hoje nós vemos muitas missas onde o padre ele fala, traga a sua Bíblia, né? E hoje nós não temos nem necessidade mais de Bíblia, porque com a tecnologia que nós temos, a exposição dos textos bíblicos, ela vem lá através daqueles telões, do data show, de uma televisão que é colocada lá na frente dos templos, tanto católicos como templos religiosos evangélicos. Tá ok? Então esse é o ponto principal. Cristãos. Cristão é aquele que se define Cristo como a razão, o fundamento da sua religião. E aonde começam as diferenças? Aí então a gente vai avançar um pouquinho agora. Então vamos lá. A grande dificuldade, a maior dificuldade é a questão do que o crente sempre fala, que o católico é idólatra. O que seria um idólatra? Na definição do crente, do evangélico, o idólatra é aquele que adora ou venera algum tipo de estátua, algum tipo de figura pintada, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a sala onde eu gravo aqui de vez em quando, a sala pastoral da Ibrave, e vocês vão ver aqui que eu tenho um altarzinho aqui, né? Com todo tipo do que vocês chamam de idolatria. Então, a gente parte desse pressuposto, tá? Sempre a Igreja católica, a palavra católica significa universal. E esse significado é muito importante. Por quê? Porque quando do surgimento da Igreja Católica, a ideia era que todos os cristãos tivessem
um único ponto doutrinário para convergir. Esse ponto doutrinário é a Escritura, a Palavra de Deus. Tá? Foi onde já começaram as divisões entre católicos e cristãos. Se você pegar uma Bíblia chamada Bíblia Católica, você vai perceber que tem alguns livros a mais, que não foram aceitos pelos pais da igreja, nos vários cânons, reuniões, concílios, né, que eram feitos, e o cânon sagrado, que foi fechado em 66 livros, que são esses aqui. A Bíblia Católica tem alguns livros a mais. Se me vier à cabeça agora 12 ou 14, não me lembro bem. Inclusive alguns que são livros históricos, e que nós, crentes, estudamos esses livros, independente de alguém sentar e falar que é atribuído ou não a inspiração do Espírito Santo ou não. Nós, crentes que estudamos a Bíblia, teólogos que estudamos a Bíblia, alguns desses livros nós reputamos como livros históricos importantes até para a história de Israel, para a história do cristianismo. Então, uma grande diferença é que, com o passar do tempo, a Igreja Católica, a católica depois chamada romana, né, porque ela teve seu grande fundamento em Roma, ela começou a inserir dentro do seu estilo de culto, ela começou a inserir coisas. Então, pensa bem, eu tenho aqui uma relação, isso aqui não é uma relação da igreja evangélica, não foi o evangélico, isso aqui é uma relação histórica, isso aqui é uma pesquisa histórica, né? Então, por exemplo, dentro da igreja católica existe lá o culto, se não me engano, chamado de missa de sétimo dia, que é a reza pelos defuntos. Isso começou só a partir do ano 310. Antes disso não existia. O uso das velas começou no ano 320. Culto a santos anjos, a imagens, começou em 375. A missa, instituída como algo sagrado, a partir de 394. E assim vai embora. O culto à divindade atribuída à Virgem Maria, né? Nós cremos que Maria foi uma mulher santa, especial. Eu não gosto quando o crente vem depreciando a pessoa de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, é uma pessoa especial, tá? Mas ela não pode ser adorada. Por quê? O único que tem que ser adorado tem que ser o Cristo da cruz. E o culto a Maria veio porque as igrejas elas estavam perdendo a frequência feminina. Então, trouxeram o culto a Maria no ano de 431, por exemplo, para que através de um culto a uma divindade feminina, pudessem trazer de volta as mulheres para a missa. E aí em 500 começou a roupa sacerdotal, aquela roupa que o padre usa até hoje, alguns segmentos evangélicos usam também, né? A extrema-unção, por exemplo, ela não está desde o começo da igreja, ela está só lá do ano de 526. O purgatório, que é uma espécie de segunda chance, que nem todos os católicos creem. Aliás, hoje em dia, a maioria dos católicos não creem mais em purgatório, eles creem em juízo divino e juízo final. Né? A salvação em Cristo, vindo depois disso o juízo, que é inclusive um texto bíblico. Tá? Mas a doutrina do purgatório vem em 593 somente. E vai embora aqui, né? A hóstia só foi em 1220 que foi instituída a hóstia. Tá? Depois nós tivemos um período negro da igreja, em 1229, onde houve uma proibição da leitura da Bíblia, porque as pessoas liam a Bíblia, ficavam esclarecidas e começaram a questionar a igreja católica. Calvino e Lutero são os expoentes maiores desse questionamento em cima da igreja católica. Nem Calvino nem Lutero queriam a divisão da igreja católica, queriam uma revisão das doutrinas católicas em cima disso que eu estou falando aqui. Em 1508 apenas, a Ave Maria foi aprovada, né? A reza a Ave Maria. E assim vai. Eu tenho aqui vários, né? O Cupido, por exemplo. Em Roma, em Vênus, era adorada a estátua de Vênus. Tá? E se misturava muito com a figura de Maria, do Cupido. Então, o Cupido você vê lá, às vezes, um anjinho segurando, um nenezinho. E a mulher também com esse nenezinho no colo. Então aquele menininho anjinho ali, que está junto com o menininho, que é o menino Jesus, é o Cupido. E depois foi tirado fora e foi colocado a questão da Maria. Então isso aqui não é uma pesquisa evangélica, isso é uma pesquisa histórica. Tá? Qualquer cristão
de linha católica ou de linha evangélica, se estudar isso aqui vai ver que eu não estou exagerando, que isso faz parte da história. Então você vê que vários pontos de idolatria, eles foram sendo colocados. Inclusive, eu não achei aqui de cara, mas a figura papal, ela não existe até muitos anos na Igreja Católica. De repente aparece a figura papal. O que é a figura papal? A figura de alguém que é um santo padre, é um padre superior aos outros, que é um tipo de um representante para alguns católicos de Deus na Terra e para outros católicos um representante da Igreja. Tem uma grande diferença, tá? E o pior de tudo aqui na questão da idolatria católica é a questão de idolatrar-se o Papa, de idolatrar-se a Igreja e de idolatrar-se a figura de Maria. Maria era uma das mulheres que estava ao pé da cruz, tá? E Maria, ela indica, no começo do ministério de Jesus, façam tudo o que ele falar, tudo que ele disser, vocês façam. Então, ela está dizendo ali, ó, ele é o Messias. Isso no milagre da água sendo transformada em vinho. O primeiro milagre de Jesus descrito pelos evangelistas. São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. Tá ok? Então, estou pontuando aqui. Isso aqui não é estudo. Isso é um comentário que nós estamos fazendo. Então vamos lá, pense bem. Eu peguei aqui 2 textos bíblicos, ou mais, né? Êxodo 20, de 3 a 6. Se você quiser, depois você acompanha na escritura. Que diz uma regra que Deus, Jeová, Yahvé, passa para Moisés repartir com o povo de Israel, o povo chamado, para ser o povo da revelação. Não façam imagem de idolatria. Não adorem imagem do que tem no céu. O anjo para nós, por exemplo, está no céu. Não façam, não adorem do que tem no céu, do que tem na terra. São Mateus, São Lucas. Mas por que você chama São? Depois, daqui a pouco eu explico, né? São Paulo, Timóteo e outros mais. São santos. Você que está me ouvindo aí, que é cristão, você é chamado santo aqui. Em várias cartas do apóstolo São Paulo e várias cartas de outros discípulos de Jesus, eles se dirigem assim, aos santos das igrejas que estão na Ásia, aos santos da igreja que está em Éfeso, aos santos da igreja. Então, santo é separado, né? Aos separados, aos cristãos, aqueles que separaram a sua vida para adorarem, para terem o Cristo da cruz como seu Senhor e Salvador. Então, a denominação santo era para qualquer um de nós aqui. Eu brincava com muitas pessoas lá na primeira igreja que eu frequento, na segunda igreja que eu frequento. Eu falava assim: vocês não sabiam que meu pai é pai de santo? Eles falavam: não, mas o irmão Donato está aqui na igreja, o irmão Donato ora pelas pessoas e tal. Como que ele é pai de santo? Eu falei: ele é meu pai, eu sou santo, ele é pai de santo, né? Então, santo é uma definição que se deu a todos os cristãos, tá? Só que Êxodo, Deuteronômio 10:20, diz para não termos e não adorarmos as imagens do céu na terra. Os santos estão aqui na terra. São Mateus pisou a terra, São Marcos pisou a terra, né? São Lucas, São Paulo e outros mais que através de seus feitos aí são chamados de santos por serem seguidores de Jesus Cristo. Não porque operaram milagres, apesar de na vida desses homens aqui muitos milagres terem acontecido, não em nome deles, mas sempre em nome do Cristo. Aí a grande diferença. Então, eu não tenho que adorar São Paulo. Eu não tenho que adorar outros que vieram depois desses exemplos bíblicos. São Bento, São Miguel, São Francisco de Assis. Histórias lindas, maravilhosas, personagens tremendos, cristãos, né? Cujas biografias a gente tem que ler com muito carinho e admirarmos essas biografias, porque foram homens, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, meu Deus do céu, pais da igreja, homens que têm que ser admirados, exemplos que têm que ser seguidos, mas eles não eram melhor do que você, melhor que eu. Tanto eles como nós aqui, precisamos, para a salvação da nossa alma, salvação do nosso espírito, precisamos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Está lá registrado no Evangelho de São João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que diz isso? O Cristo. Quem ressuscitou dentre os mortos? Maria ressuscitou? Não. Paulo ressuscitou? Não.
Qual desses homens aqui que ressuscitou teve o poder para vencer a morte? Nenhum deles. Quem venceu a morte? O Cristo da cruz. Conforme os profetas falaram no Antigo Testamento. Conforme ele falou na sua vida e missão terrena. Né? Que o túmulo ficaria vazio. Ele falou, conforme Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem vai estar numa sepultura gelada, fedida, vazia, escura. Mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E foi assim que aconteceu. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então ele está vivo. Então a nossa adoração é exclusiva ao Cristo da cruz. Temos uma imagem do Cristo? Não temos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Não temos uma imagem do Cristo. Não ficou imagem do Cristo. Não temos uma imagem para os judeus adorarem Moisés. Moshe HaMashiach, Moisés o Messias. Não temos uma imagem. Não foi permitido. Na cartinha de Judas, de São Judas, ele diz que Miguel, o arcanjo, contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Porque seria muito interessante para o diabo ter o corpo de Moisés, para ter como tem em Meca hoje, onde está lá o corpo de Ismael, onde os islâmicos têm que ir, e se não conseguem ir, têm que voltar-se para onde supostamente está Meca e se curvarem, né? E pelo menos dizem que o islâmico tem que ir pelo menos uma vez na vida até a Meca. Com a carestia dos dias atuais, isso é quase impossível. Mas nós não temos um túmulo. Nós não temos onde está a sepultura de Moisés. Nós não temos onde está a sepultura de São João, de São Marcos, para a gente ir lá adorar. Por quê? Se tiver alguma coisa lá, está podre, está deteriorado, tem só restos ali. O túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, quando tentado no deserto, ele vai repreender o diabo usando a própria palavra. A palavra que o diabo quer distorcer para tentá-lo. Ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele você vai se curvar. Somente a Ele você vai prestar culto. Por isso que Jesus resume 2 mandamentos únicos. Adorarás ao Senhor teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse resumo. O único digno de adoração é o Cristo. Tá ok? Esse é o primeiro ponto. Então, aprofundando um pouco, o evangélico sempre aponta a crítica ao católico, ao cristão católico, por conta dessa idolatria que existe na Igreja Católica. Né? Mas e o cristão evangélico? Principalmente os neopentecostais. Determinada igreja que eu fui uma vez, entrando na igreja, no hall de entrada da igreja evangélica, tinha uma foto enorme, quase não dá nem para traduzir a altura e a largura daquela foto, do pastor e da pastora da igreja, né, dos fundadores da igreja. Ah, mas isso aí não é uma espécie de idolatria? Hoje os caras idolatram igreja, meu líder, né? O apóstolo, bispo tal, não sei quem, a igreja tal, a maior igreja do mundo, o melhor pastor do mundo, a igreja que cura. Isso é idolatria, meu amigo. Isso é idolatria. Pior do que você idolatrar uma foto de alguém ou uma estátua de alguém. Isso é a pior idolatria que nós temos no mundo cristão, nos tempos de hoje, no mundo evangélico, é a idolatria a pessoas. A minha igreja, o meu pastor, né? O meu conjunto musical. Isso não é pior até do que você idolatrar uma figura, uma estátua? Então a gente vê isso à torta e à direita nos tempos atuais. Aliás, não é nos tempos atuais, já faz muito tempo que os cristãos evangélicos gostam de apontar, mas eles estão num erro muito maior. Então, se lá existe idolatria na Igreja Católica, por conta dessas imagens tal, que alguns católicos dizem, nem adoro aquilo, eu tenho por uma tradição, né? Eu tenho porque eu fui acostumado a ter aquilo ali. Nem adoro, eu tenho ali, eu gosto lá de ver a imagem lá do meu santinho tal. Quantos cristãos evangélicos adoram seus diplomas? Olha quanto diploma aqui na minha parede aqui, né? Diplomas da minha vida, história da minha vida está aí. Está faltando ainda bastante diploma a colocar aí.
Todos eles no sentido teológico? Não, uma boa parte. Tá? Mas tem a história da minha vida aí. Não estudei só a teologia. Tive que estudar outras coisas para poder ter meu ganha-pão, minha profissão. Tá tudo aí, né? Então, eu não vou idolatrar isso aqui. Olha, tá vendo aí? Olha, tudo que eu estudei. Mas tem cristão evangélico que idolatra. O doutor fulano de tal vai pregar essa noite. O doutor fulano de tal. Então, eu não vejo muita diferença, não. A gente gosta de apontar o dedo. A gente, quando eu digo, né? Porque eu sou cristão evangélico. Gostamos de apontar o dedo para o outro lado. Mas esquecemos de olhar que nós também precisamos de uma varredura aí. De uma correção aí. Tá? O equilíbrio. Eu não posso chegar criticando alguém porque ele tem aquela imagem e aquela imagem, para ele ou para ela, aquilo é importante. Não posso chegar criticando. Quem tem que mostrar que aquela imagem é apenas uma imagem é o Espírito Santo falando no coração da pessoa. Uma vez eu tive uma experiência. A gente era jovem, né? E a gente falava de Jesus em vários lugares, praça, tal. E muitas pessoas simpatizavam com a nossa pregação. E não raras vezes, pessoas convidavam a gente, vocês não podem vir na minha casa fazer um culto, é pequena, não pode vir todo esse grupo de jovens, tal, mas não pode vir alguns jovens? Eu falei, vamos. Então a gente fazia grupinhos e íamos em muitas casas. Eu lembro que uma vez nós fomos numa casa ali na região do Brás, uma senhora, muito simples, né? Pediu um culto na casa dela. Olha, eu gostaria muito que você pregasse, falou para mim. E eu arregimentei ali alguns amigos para nós irmos lá, um violãozinho para a gente cantar um pouquinho, músicas e tal, né? E eu convidei meu pai para ir com a gente, para depois fazer uma oração. Quando nós chegamos na casa, a mulher nos recepcionou, tudo, e aí a gente falou, então vamos começar o culto, tal, cantamos uma música, tal. Ela falou, agora você fica aqui para você falar. E eu fiquei num lugar que em cima, assim, tinha uma imagem, eu não lembro agora se era da Aparecida ou se era uma imagem do Cristo. E meu pai quis falar alguma coisa. Meu pai apontou, isso aí, eu fiz assim, pai, né? Fiz assim para ele. Fica quieto, pai, porque nós estamos dentro da casa da pessoa. A pessoa nos convidou. A pessoa tem aquilo com apreço. Ela não sei se ela acredita naquilo ou não, mas às vezes aquilo ali para ela é importante. Então, fiquei debaixo daquela imagem, não me fez mal nenhum. O que é isso? O que tem a ver, né? Preguei a palavra, depois meu pai fez uma oração, ela serviu um chá para a gente, foi uma coisa gostosa, porque nós fomos ali para falar de Jesus. Lembra que uma época teve um ignorante, um estúpido, que pegou uma imagem, se não me engano da Aparecida, uma estátua, né? E começou a chutar lá em rede nacional. Você é um estúpido, você é um ignorante, tá? Que não reflete a posição de outros pastores, de outros cristãos. Nós, cristãos evangélicos, nós temos que aprender a respeitar todas as religiões, principalmente os cristãos católicos. Porque quando a gente está no campo missionário, e eu já ouvimos relatos de muitos missionários que vieram aqui na igreja sede, aqui na Ibrave sede, e que falavam, no campo missionário, cristãos se unem. Cristãos se unem. Por quê? Porque o combate das outras seitas, das outras religiões, animistas e outros mais, seitas satânicas, seitas de feitiçaria, o ataque é contra os cristãos. O problema deles é os cristãos. E aí engloba, inclusive, seita Mormon que está lá, adventistas que estão lá, batistas que estão lá, pentecostais que estão lá, católicos que estão lá. Todos se juntam. A gente ouviu várias vezes relatos de missionários dizendo no campo é diferente. Então tomemos muito cuidado. Quando a gente vai apontar, vamos olhar para o nosso campo aqui. Olha quanta idolatria. Talvez muito mais grave do que um pedaço de papel ou uma estátua nós temos aí no meio evangélico. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Então eu quis aqui expor como o canal Ibrave, nosso YouTube, ele tem vários cristãos católicos e cristãos evangélicos, é o grosso que segue. Creio que tem pessoas também de outras religiões. Eu sei que no meu canal particular tem, porque às vezes fazem comentário. Inclusive uma época eu gravei no meu canal particular, no meu YouTube, né, canal Omar Bianchi, eu gravei uma reflexão sobre a morte de animais domésticos. O animal doméstico vai para o céu, né?
Então eu fiz uma reflexão bíblica em cima disso aí. E os comentários no YouTube, eles não param de chegar até hoje. É o vídeo que mais teve visitas e comentários, né? Ele é até monetizado. Eu não ganho nada, mas quando você entra nesse vídeo, ele é monetizado. Por quê? Porque ele teve, acho que de 2 para 3 mil visualizações completas e com comentários, falando sobre a morte de animais domésticos. Então muitos espíritas entraram lá porque muitos acreditam, né? Que o animalzinho ele vai reencarnar, que o animalzinho é encarnação. Todos eu respondi com respeito, todos, coloquei a posição, a minha posição não é minha particular, a minha posição é sempre da Bíblia Sagrada, eu não tenho posição particular, eu não sou intérprete da Bíblia. Se alguém falar, mas precisa ver como é que interpreta a Bíblia, manda esse cara catar coquinho, porque ninguém interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia chama-se Espírito Santo. A Bíblia já foi interpretada. A Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser obedecida. Tá? Você não pega uma receita de remédio e vai interpretar a receita. Você pega uma receita de remédio, lê a receita e vai tomar aquele remédio para o seu mal. Você vai obedecer a receita. Então a Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser obedecida. Tá certo? Não sei se eu fui claro, eu preparei tanto papel aqui, mas talvez, quem sabe, a gente passe um estudo aprofundado, mas com mais bases, e deixa aí no YouTube da igreja, né? E deixa também no meu YouTube particular, falando um pouquinho. No meu início do Evangelho, na Igreja Batista lá do Cambuci, eu tive muitos líderes que não souberam passar para nós. Eu sempre fui evangelista, com 7, 8 anos de idade eu saí batendo de porta em porta, falando do amor de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo da cruz. Mas eu imagino assim, hoje, na minha maturidade já, nos meus quase 36 anos de consagração ministerial, e na minha vida inteira dedicada ao Evangelho, nasci e cresci no Evangelho, e nunca me desviei do Evangelho. Fiquei afastado por alguns motivos, mas nunca do Evangelho, nunca. Né? Da igreja me afastei por um bom tempo, mas do Evangelho nunca. Então, o que eu percebi assim, eu fui muito mal ensinado. Então, alguns líderes falavam de uma forma que parece que o católico era nosso inimigo, que o espírita era nosso inimigo. Não, somos todos seres humanos. Tá? O que nos convence do pecado, do erro, da justiça de Deus é o Santo Espírito. É aquele que o Cristo da cruz prometeu. Eu falei, eu vou embora, mas vai ficar o Espírito aqui. E o Espírito age. Desde antes do Cristo estar aqui nesse mundo, o Espírito age convencendo pessoas e mostrando a pessoas que existe um único Deus, digno de louvor, de adoração, um único Deus, santo, adorado, exaltado. Eu não tenho que fazer imagem nenhuma, eu não preciso de imagem nenhuma. Né? Eu, de forma particular, eu entro direto na casa do Pai. Eu não preciso de ter alguma coisa, eu preciso ter algum ponto de contato, alguma coisa que me leve até Jesus. Quando Jesus foi crucificado, o véu do templo ele se rasgou, de cima para baixo. Isso é uma grande simbologia, uma simbologia que não há mais separação, né, daquele lugar sagrado que existia lá no tabernáculo. Aquilo se rasgou, aquela cortina se rasgou. Não era uma parede, era uma cortina. Então Cristo mostra que nós podemos ter acesso direto a Ele. O caminho, a verdade, a vida. Ele fala, quando você for orar, entra no teu quarto, vai no lugar, teu pai que te vê e que te ouve em secreto, ele vai te responder. Então a minha oração é direta. Eu não quero atalhos. Se eu posso entrar direto lá para conversar com o diretor da empresa, eu não vou falar com o gerente, eu não vou falar com o supervisor. Né? Eu tenho uma experiência na minha vida, eu trabalhei numa empresa e um dos diretores às vezes passava e conversava comigo ali. E um dia eu tinha uma sugestão e eu entrei no corredor lá onde ficava a sala dele da diretoria, fui lá, sentei, conversei com ele, dei minha sugestão e vim embora. Nossa, o pessoal queria me matar. Não, você não pode fazer isso aí. Você tem que passar primeiro pelo seu supervisor, para depois ver se o outro gerente vai dar autorização para ver se a diretoria... Né? Eu pensei comigo, eu posso ir direto para a sala do diretor. O diretor senta aqui do meu lado na minha bancada e conversa comigo. Então eu vou direto para o diretor, eu vou direto para o dono, eu converso direto com o dono. Eu não preciso de uma imagem, de uma fotografia, eu vou direto, eu bato direto na casa do dono. Quando eu preciso falar com ele, eu vou direto falar com ele. Agora condeno as pessoas que às vezes têm lá
o seu cantinho, a sua idolatria, tem lá, mas eu gosto de ver. Quem sou eu para condenar? Não é verdade? Quem sou eu para condenar? Agora, se aquela pessoa um dia ela vai amadurecer e vai falar, puxa vida, é verdade, né? E se quiser deixar lá numa gaveta, se quiser deixar lá num lugar, a decisão é de cada um. Não somos nós que devemos obrigar as pessoas a fazer as coisas, como muitos crentes evangélicos querem fazer, querem uma mudança exterior. Você tem que tirar isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E às vezes não é assim na vida da pessoa. Na vida da pessoa, as coisas vão acontecer em doses homeopáticas, aos poucos, que ela vai compreendendo, né? Eu tive experiências na minha vida que pessoas chegaram com sacolas para mim e falaram, olha, eu queria que você se desfizesse isso aqui. Eu falei, mas o que é isso aqui? Era idolatrias que a pessoa tinha na casa dela, imagens de santinhos e tal. Eu falei, mas você tem certeza? Eu não quero mais, joga fora para mim, vê o que você faz. Mas foi uma iniciativa da pessoa. Eu falei, você tem certeza? Não quer guardar alguma coisa? Não quero. Né? Então tirou tudo. Tirou tudo. Agora é uma posição daquela pessoa. E eu respeito a posição daquela pessoa. E como eu respeito a posição de outras pessoas que às vezes têm dificuldade para tirar isso aí. Tá? Como eu respeito, às vezes, pessoas que idolatram seres humanos. Não, meu pastor. Uma vez eu ouvi um pastor, amigo meu, sofreu um atentado e ele tomou um tiro, ele levou um tiro de bandidos. E eu lembro que a gente estava na época na porta da igreja, tudo. Puxa vida, eu lembro que meu irmão falou, se o pastor morrer, o que vai ser de nós? Se o pastor morrer, ele vai encontrar Jesus no céu, meu irmão. O que vai ser de nós? A gente vai continuar a obra aqui. Com ele ou sem ele, a obra tem que continuar, né? Então nós somos todos iguais. Santo é só Jesus Cristo. Quem pôs o pé aqui nesse mundo? Filho de Deus. Santo foi só Jesus. Marcos, Mateus, Lucas, João, Paulo, Maria Madalena, Moisés, Isaac, Elias, Eliseu, Isaías. Como diz Santiago, são todos homens sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. Não devem ser idolatrados, não devem ser dignos da nossa oração. Digno da nossa oração é somente o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Mas isso também não me dá o direito de ficar criticando, de ficar apontando, de ficar fazendo julgamentos. O crente gosta de mandar os outros para o inferno. Você tem isso, você vai para o inferno. Você bebe cerveja, você vai para o inferno. Meu amigo, você não sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O único que sabe é aquele que dá a salvação para o ser humano. O único que sabe é o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Messias. Esse é o único que sabe para onde você vai. Tá? Cabe a você acreditar nele como teu único Senhor e Salvador. Cabe a você venerá-lo como o Senhor da tua vida, como o Santo da tua vida. E é isso aí. Eu tinha muita coisa para falar. A minha agenda aqui está cheia de coisa escrita. Eu peguei um monte de papel, mas é como eu falei, o Quarta Convida não é um estudo, é um bate-papo. Estamos aqui fazendo uma reflexão e eu vou ficar muito contente se você fizer lá um comentário. Se você botar de repente até um negativo, não gostei desse Quarta Convida. Eu sou democrático, né? E eu sou respeitoso. Eu respeito a todos, porque todos nós somos criaturas de Deus. E todos aqueles que creem no Cristo, como diz São João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam, a todos quantos creram nele como Salvador, como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Você não é somente uma criatura, você é um filho de Deus. Mas como criaturas feitas à imagem e semelhança moral e espiritual, não física, do Criador, nós respeitamos a todos. E esse respeito vai para toda e qualquer pessoa de qualquer religião. E esse respeito vai para os nossos irmãos católicos, né? Nossos companheiros que estão aí, às vezes no campo missionário, levando a mensagem de Jesus, levando a mensagem do Cristo. Nós não temos representante. Eu respeito o Papa, a figura do Papa, mas eu não preciso de representante. Eu vou direto à sala da diretoria. Eu vou direto ao meu Cristo. Nem no meio evangélico. Às vezes fala, aquele fulano representa a igreja evangélica. Eu faço questão de dizer, ele não me representa. Eu não preciso de representante. Eu preciso da palavra de Deus, da Escritura. Eu não tenho representante.
Ah, mas aquele pastor famoso da sua convenção foi um exemplo de vida. Foi um homem que Deus usou, mas ele não me representa. Quem me representa foi o único que venceu a morte. Túmulo vazio, não tem cheiro de morte, não tem ossos podres lá dentro. O túmulo está vazio, porque o Cristo da cruz não somente desceu da cruz, como ele deixou o túmulo vazio, ele ressuscitou. Por isso que Maria, quando viu que o Cristo começou o ministério dele, ela falou, agora isso aí, eu desmamei. Agora começou o ministério dele. Façam tudo o que ele disser. E ele diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Tem que passar por mim. Né? Ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Ele é o Cristo da cruz. Ele é a razão do Quarta Convida. Amém? Espero que esse é um Quarta Convida diferente. Eu pensei bastante antes de gravar esse Quarta Convida. Reforço. O Quarta Convida não é um canal de ataque particular. Lá no meu canal YouTube particular eu posso de repente até falar de uma forma mais franca, mas aqui é um canal de reflexão, que você possa pensar, que você possa meditar, que você respeite a todos, tá? Que se você tiver que fazer uma oração, uma prece, uma súplica, que a tua súplica seja, Senhor, convença as pessoas de que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem nome. A verdade é o Cristo da cruz. Jesus abençoe. Desculpe por ser um pouco longo, mas é um assunto que merece bastante reflexão. Jesus abençoe você. Cuide de você, guarde a tua vida, guarde a tua família e te abençoe com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E até quarta que vem, em mais um Quarta Convida, um Quarta com o Cristo da cruz. Até lá. Estou aqui no corredor que leva até a sala pastoral. Passando aqui pelo corredor, uns quadros aqui. Esse quadro é muito bacana, mostra os dois caminhos. Quadro antigo, né? Os dois caminhos. O caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz à perdição. Aqui um quadro da Arca da Aliança. Nós estamos falando sobre idolatria, né? E aqui um quadro em braille, ok? E aqui nós vamos chegando na sala pastoral, olha aí. A sala pastoral da igreja, fiz questão de mostrar para você. E aqui seguindo, meu altarzinho. Olha aí algumas figuras, né? Alguns quadros. Olha essa figura. Todas elas eu ganhei de missionário. Esse, na nossa cultura, é chamado do preto velho. Na nossa cultura brasileira. Mas lá na cultura do missionário que trouxe para mim, de um outro país, um presente, todos esses aqui são presentes de missionários. Lá ele faz parte de uma cultura. O homem sábio, idoso, né, que está ali no seu trabalho. Olha aí. Uma estátua de uma negra nua. Puxa, mas você tem isso? Ganhei de uma missionária. Não é verdade? Por quê? Expressa a cultura de onde aquele missionário está. Esse quadrinho é a mesma coisa. E aquele outro quadro, e aqui até um pedaço de marfim, né? E outros objetos que estão aí. Então isso não é idolatria. Isso aqui para mim são presentes dos missionários, que expressam a cultura dos países lá na África onde eles estão. Dando a volta aqui, olha lá aquela parede, onde estão os diplomas. Tem até um cajado lá, olha o cajado. Esse cajado eu achei numa vigília uma vez, durante o acampamento. Eu peguei esse cajado e trouxe como uma recordação. Tem algum valor? Nenhum. Nem simbólico, não é? Apenas trouxe esse cajado. Teve até um irmão que, na época, fazia parte da igreja,
Aí ele até ajoelhou e falou: Deus está te dando esse cajado porque você... Eu falei: irmão, levanta daí. Ninguém ajoelha na presença de homem, não. Ninguém. Nenhum homem é digno de que o outro se curve diante dele, né? Expliquei para ele depois em particular. Falei: irmão, não faça isso não. Nunca idolatre um homem. Um quadro de uma irmã querida pintou, quadro de um pastor. Alguém pode entrar e falar: olha, o quadro do pastor tem um quadro de um santo na sala dele. Não, não é não. Tá? E por fim, uma vez fizemos um concurso de maquete aqui na igreja, e eu na época colecionava os deuses do Egito. Olha aí, maquete, olha aí que bacana. Ele tá meio desfocado, né? Não é uma iluminação legal, é uma filmagem amadora, mas só para você ter uma ideia. Tá vendo? Eu peguei um pedaço de acrílico e fiz uma espécie de pirâmide, ó. Dá pra ver. Eu adoro os deuses egípcios? Não. Eu sou um estudioso. E para minha pessoa é muito importante saber cada figurinha desses deuses, o que representava, né? Como influenciaram o povo de Israel enquanto esteve escravo lá no Egito. Tá certo? Olha esse Deus estranho, né? Então tá aí. Isso não é idolatria. Isso eu tenho pro meu conhecimento. Pode chegar aqui alguém e falar assim: pastor, Deus me revelou que você tem que tirar isso aí, né? E eu vou falar para ele: muito obrigado, mas enquanto eu estiver em condições de ter essa salinha aqui para usar também, e puder deixar isso aí, vai ficar como uma lembrança dos missionários. Não tiro nada, porque isso não me atrapalha em nada a minha adoração exclusiva ao Deus exclusivo, ao Cristo exclusivo, o Cristo da cruz.